大家好，我是 Milena. E não, eu não sou chinesa, mas eu acabei de dizer olá a todos, eu sou a Milena. Milena de Moura Barba, aqui no Brasil. Eu sou cineasta e intérprete e agora eu vou apresentar uma pequena videoaula que vai fazer uma introdução à coprodução com a China. O objetivo é dar uma breve introdução ao tema, a partir da minha experiência e conhecimento, refletindo também sobre quais são as bases e os objetivos da coprodução internacional para produtoras e pessoas interessadas nesse país diverso e complexo que é a China. Eu me tornei uma cineasta nos anos em que vivi na China, entre 2012 e 2017. Durante esse tempo, eu me formei mestre em direção de cinema na Academia de Cinema de Pequim e realizei meus primeiros filmes, podendo testemunhar alguns anos que hoje eu considero especiais para o boom da indústria audiovisual chinesa. Foram anos em que o volume de obras, a quantidade de salas de exibições, as bilheterias quebraram recordes. Havia uma profusão de obras autorais, governamentais, independentes e comerciais, sendo financiadas, produzidas e distribuídas de infinitas formas, em plataformas de streaming, em festivais, em salas de cinema, mostras acadêmicas, na televisão, em cineclubes independentes dentro de uma pequena cafeteria. Durante aqueles anos, uma pessoa podia encontrar com as situações mais inusitadas, seja do ponto de vista artístico, seja do ponto de vista do mercado. Um dia, eu fui acompanhar um colega de classe no almoço. Quando eu vi, depois de muito pepino do mar e ninho de pássaro, a gente era numa reunião de negócios com um fundo de investimento. Algumas pessoas nos convidaram porque queriam dar dinheiro para aquele cineasta fazer o seu filme. Imagina uma coisa dessa. Era um momento em que a China contava com uma profusão de produtoras independentes. O número de telas estava em ascensão nas cidades pequenas e médias. E o VOD estava se consolidando em um país que celulares e internet se tornavam acessíveis à população como um todo. Por outro lado, eu também frequentei uma rede de cineclubes e sessões alternativas, onde se discutia com furor as obras e a visão de jovens aspirantes a cineastas, trabalhadores e estudantes, migrantes sentados em frente a um projetor, tomando café, chá e comendo sementes de girassol. Era visível que havia um fluxo de investimento, de produção e de distribuição imenso, e do qual eu pude testemunhar apenas uma pequena parte. A visão de alguém que vive dentro da China, em conexão com a realidade local, é limitada, e a visão de alguém aqui no Brasil, do outro lado do mundo, vai ser ainda mais limitada, seja pela distância, seja pelo desconhecimento, seja pelos estereótipos dos quais muitas vezes a gente se vale para compreender uma sociedade e uma cultura que é muito diferente da nossa. Então, o primeiro passo para alguém interessado em coprodução é nutrir esse interesse com muita curiosidade, se dedicar à pesquisa, montar uma equipe que se dedique a compreender as nuances daquele outro país, a cultura daquele outro povo e, principalmente, a realidade da vida das pessoas, dos traumas e das alegrias que fazem parte do dia a dia de quem decide assistir a um filme na China. O meu projeto de graduação na Academia de Cinema, chamado Canções em Pequim, e que está disponível na plataforma Cultura em Casa do Governo do Estado, foi nessa direção. Ele partiu do reconhecimento de que o cantar e o contar é um elemento fundamental à experiência humana. E esse é o segredo não apenas para coproduções, mas para todas as obras que viajam ao mundo e conseguem encontrar um público ao redor do globo, independente de diferenças culturais, linguísticas, históricas. Os números do mercado chinês são impressionantes, mas é preciso sempre lembrar que eles são que eles são um reflexo de uma realidade complexa,
de pessoas que resolvem dedicar horas da sua vida para assistir a um conteúdo. E esse conteúdo é acessível a elas graças aos diferentes elos da cadeia audiovisual, desde o surgimento da ideia, no desenvolvimento, passando pela produção até a distribuição da obra. E esse aspecto de que a obra é criada através da colaboração de uma equipe formada por diversas nacionalidades é muitas vezes a característica das coproduções, que vai impactar desde a escrita do roteiro até a distribuição. Nós vamos contar com uma equipe bilíngue, ou a gente vai ter tradutores para garantir que os profissionais dessa equipe se entendam. Esse ponto toca desde a formação da equipe, passando pela negociação dos cachês, até questões relacionadas à alimentação. Existem projetos que optam por profissionais proficientes nas línguas oficiais dos países da coprodução. Outros preferem criar uma equipe de profissionais e intérpretes bilíngues. Os caminhos são vários, mas é importante ter em mente esse desafio para criar um plano de produção que garanta que toda a comunicação necessária se realize da melhor forma possível. Quando eu voltei para Guarulhos em 2017 e fundei a Milus Panda Produções, eu fui entrando em contato com o ambiente profissional no Brasil. Em 2018 eu resolvi ir pela primeira vez ao Rio 2C para conhecer o maior mercado de conteúdo da América Latina. Para minha surpresa, eu recebi uma mensagem de um diretor chinês, membro de uma comitiva do governo que estava exatamente no Rio para participar da primeira mesa dedicada à China realizada no evento. Eu fiquei radiante. Aquilo para mim era um sinal claro do interesse desses mercados e dessas indústrias em se conectar. Comecei a assistir o painel, mas eu tive que sair para uma rodada de negócios. E ao retornar, eu encontro uma grande confusão. Os palestrantes sentados, ora em silêncio, ora conversando entre si, e o caos imperando no sistema de tradução simultânea. Juntando o vocabulário específico do chinês aos números bilionários apresentados pelo palestrante, a tradução simultânea tinha se tornado quase impossível. Eu olhei para trás e tinha uma moça grávida, desesperada, e eu presumi que era responsável do evento. Perguntei se ela precisava de alguma ajuda. "Você fala chinês?" ela me disse. E eu, sim. Eu terminei o evento na cabine de tradução simultânea, fazendo o que podia para contribuir naquela comunicação. Profissionais experientes que não possuíam uma língua em comum para trocar conhecimento e experiência entre si. Naquele momento eu percebi... Saúde! Naquele momento eu percebi que o trabalho necessário para que a cooperação entre a China e o Brasil pudesse se efetivar era imenso. Além dos filmes e projetos que eu desejava realizar, ele envolvia a formação de profissionais do setor, de uma equipe técnica, se não bilíngue, ao menos ciente das especificidades de cada um dos países envolvidos. Algo que exigia muito mais do que a minha intenção em fazer filmes. E que exigia muito mais também por parte do governo e das indústrias desses dois países. Diante disso, eu passei a estudar com mais dedicação os aspectos legais e históricos de ambas as indústrias, a indústria brasileira e a indústria chinesa. E nesse movimento eu criei junto com a Cecília de Mello e o Vitor Melão o curso Panorama do Audiovisual Chinês, Sociedade, Cultura e Mercado. E é nesse sentido que eu venho aqui falar nessa videoaula. Ao olhar para a história da indústria cinematográfica chinesa, eu pude entender um pouco de como a cinematografia de grandes cineastas que entraram para a história do cinema mundial se relacionava com as transformações de um país, que foi estruturando gradualmente as suas políticas públicas de formação, preservação, produção e distribuição. Essas políticas que levaram a China a se transformar de um país sem TV, praticamente desindustrializado na década de 70, ao primeiro país do mundo
a superar a bilheteria da indústria de cinema estadunidense. Então, recapitulando, o primeiro ponto importante para alguém interessado em realizar uma coprodução com a China é entender que esse país é uma sociedade extremamente complexa e diversa. O segundo é entender que a obra vai surgir da colaboração de profissionais de culturas distintas, falantes de línguas diferentes e com culturas e práticas profissionais que não são as mesmas. O terceiro ponto que eu quero apresentar aqui é que é preciso entender que a China e a vida das pessoas que vivem ali se transforma rapidamente e que essas transformações, em larga medida, acontecem conforme uma agenda elaborada pelo Estado chinês e levada a cabo por um governo, o governo chinês. Uma produtora que esteja desenvolvendo ou negociando um projeto que pretenda ter o status de coprodução precisa ter ciência disso. O seu filme vai ter que agradar não apenas ao público chinês. Ele também não tem que agradar apenas os executivos dos players, a equipe técnica principal, mas ele vai ter que ser validado como uma coprodução dentro das leis e regulamentações nacionais. E desde uma perspectiva macro, ele vai ter que estar alinhado com a agenda chinesa para a construção da sua própria indústria audiovisual. Embora esta não seja uma característica apenas chinesa, mas de muitos outros países pelo mundo, esse é um terreno bastante delicado que alguém interessado em coproduzir vai precisar navegar. Como a gente cria uma obra que colabore com a indústria audiovisual de outro país, sem transformar o seu projeto em uma peça de propaganda, sem perder a sua essência? Talvez você tenha um diretor chinês, talvez a pós-produção do projeto seja realizada num estúdio da China, talvez o tema tenha relação com elementos chineses e por aí vai. E ao mesmo tempo, você precisa assegurar que esse filme vai funcionar com alguém sentado numa poltrona em Pequim ou em Curitiba. Pessoas que talvez não tenham muito interesse em ver algo muito brasileiro e nem algo muito chinês. Então, é alguma coisa muito complexa de se equalizar. Cada filme, cada projeto vai trazer uma contribuição e uma aposta nesse sentido, com seus erros e seus acertos. Quando falamos em coprodução internacional, a gente está falando de uma obra audiovisual que surge a partir da colaboração entre profissionais e empresas de 2 ou mais países. Uma obra que é financiada por capital oriundo desses países e que é reconhecida nesses países como uma obra nacional, podendo ter acesso a esses mercados em pé de igualdade com as demais produções, em mais de um território. Isso pode implicar várias outras coisas. Fazer parte de um sistema de cotas de tela, que determina a proporção de exibição de obras nacionais e importadas na rede de distribuição, a diminuição na taxação de impostos, acesso a determinadas linhas de financiamento público e por aí vai. Isso vai depender da legislação de cada país e dos acordos assinados entre eles. Essa é uma outra etapa muito importante, que é de entender toda a parte jurídica que vai dar sustentação aos acordos necessários à realização da obra. A China e o Brasil assinaram um acordo de coprodução em 2017. Até o ano de 2018, eu ainda conseguia acessar esse texto no site da Agência de Coprodução Internacional Chinesa, e ele já constava como válido em território chinês. Mas até hoje o acordo não terminou o seu processo de validação legal no Brasil. Então as regras válidas para coprodução com a China seguem sendo as regras gerais de coprodução internacional vigentes no Brasil. Diante disso, eu não vou entrar em pormenores do acordo aqui, mas eu quero salientar um último aspecto que para mim é muito importante. Existem muitas maneiras de se fazer cinema, vídeos e todo o conteúdo audiovisual.
tantas ou mais do que os tipos de cinema e de telas que existem. A indústria europeia, francesa, inglesa, alemã, brasileira, senegalesa, a indústria americana, a indústria chinesa. Dentro de um único país e dentro do mundo, existem muitas maneiras de se produzir. A regulamentação é algo que vai unificar minimamente os modos de produção, quando se pensa em uma coprodução. As funções dentro do filme podem variar, as equipes técnicas podem variar e os modos de se realizar uma coprodução também vão variar. A gente precisa justamente buscar um ponto de encontro entre essas formas de colaborar com outras pessoas, outras culturas e outros países e a nossa própria legislação, muitas vezes. Então a gente tem que sempre fazer esse caminho duplo, buscando encontrar uma via para poder contar novas histórias, histórias que a gente ainda precisa imaginar juntos, inclusive no diálogo com essas pessoas de outra cultura. Muito obrigada, fiquei contente de compartilhar um pouco aqui da minha experiência. Eu estou acessível nas redes sociais ou aqui mesmo no vídeo e espero que dessa pequena sementinha a gente possa gerar uma conversa e que venham daí muitas outras coproduções entre a China e o Brasil. Então é isso, gente.